Vamos falar de proctologia. A parte terminal do intestino é formado pelo reto e canal anal. O reto se estende da junção reto-sigmoide, no nível da terceira vértebra sacral, até a linha ano-retal ou pectina. O reto possui aproximadamente 12 a 15 centímetros de extensão fatura posterior do sacro. O peritônio recobre a porção anterior e lateral do reto apenas nos seus primeiros 1 a 2 centímetros. Sua parte posterior é quase toda extraperitoneal, estando aderida a tecidos moles pré-sacrais. Na parte anterior do reto, o peritônio sofre uma deflexão, refletindo-se entre o reto e a bexiga no sexo masculino recesso retovesical, e entre o reto e o útero no sexo feminino formando o recesso reto-uterino ou fundo de saco de Douglas. Lateralmente o peritônio é refletido em direção à parte do sacro, pelve, e à fossa para-retal. Seguindo distalmente observamos as válvulas retais, são consideradas projeções da parede do reto em direção a seu lúmen, constituídas de mucosa, submucosa e musculatura lisa circular do órgão, são encontradas em número de 3, sendo a superior e a inferior localizadas à esquerda, e a mídia à direita. A última válvula retal situa-se cerca de 5 a 6 centímetros da margem anal. A linha pectínea marca a transição entre o epitélio colunar do reto e o epitélio escamoso do canal anal. Para a embriologia, representa a união do intestino primitivo endodérmico com o proctodeu ectodérmico, onde as partes mais altas se encontram abauladas, formando as colunas retais, e as partes mais baixas acham-se escavadas, constituindo os seios retais ou seios de Morgane. Alguns seios retais projetam-se ainda mais distalmente, formando as criptas anais ou também chamadas de criptas de Morgane. Nestas se abrem as glândulas anais. Na realidade, essas glândulas não possuem função secretória, mas podem ser fonte de infecção do canal anal, com formação de fístulas e abscessos. A parte mais alta desta linha ondulada se encontra aproximadamente a 2,5 a 3 centímetros da margem anal. Então, resumindo, da margem anal até a linha pectínea, temos 2,5 a 3 centímetros, da margem anal até a primeira válvula retal, temos 5 a 6 centímetros. A partir da linha pectínea, tem início o canal anal, sendo a porção mais distal do tubo digestivo. A musculatura do canal anal pode ser dividida em duas camadas, uma camada mais interna ou músculo esfincteriano interno, e uma mais externas compreendendo o músculo elevador do ânus, o músculo puborretal, e o músculo esfíncter externo. Do ponto de vista anatômico, o canal anal tem início distal à linha pectínea, que no caso seria o canal anal anatômico. Do ponto de vista cirúrgico, muitos consideram o canal anal tendo início um pouco acima da linha pectínea, cerca de 4 a 5 centímetros da margem anal, roubando um pouco do reto distal, o que viria a ser o canal anal cirúrgico. Então, resumindo, o canal anal anatômico tem origem na parte distal à linha pectínea. Já o canal anal cirúrgico tem início um pouco acima da linha pectínea, cerca de 4 a 5 centímetros da margem anal. A drenagem venosa do reto é realizada pela veia retal superior, pelas veias retais médias e retais inferiores. A retal superior drena para o sistema porta através da veia mesentérica superior, enquanto as veias retais média e inferior drenam o seu conteúdo para a veia cava inferior, sendo as retais médias através da veia ilíaca interna e as retais inferiores por meio da veia pudenda interna, que é uma tributária da veia ilíaca interna. O plexo hemorroidário interno localiza-se no espaço submucoso do canal anal, logo acima da linha pectínea. Ramos derivados deste plexo comunica-se com o plexo perimuscular, localizada em torno da porção muscular do reto proximal, drenando sangue para a veia retal superior. O plexo hemorroidário externo situa-se no tecido subcutâneo do espaço perianal, drenando seu conteúdo para a veia retal inferior. Então note que o plexo hemorroidário superior drena para a retal superior, que vai drenar para a mesentérica inferior. Já o plexo hemorroidário interno drena para a veia retal inferior, que drena para a veia cava inferior. Os plexos hemorroidários interno e externo se comunicam-se através de pequenos vasos que aumentam em número e em diâmetro com o passar dos anos, sendo que a dilatação do plexo hemorroidário interno gera as hemorroidas internas,
e a trombose ou dilatação do plexo hemorroidário externo gera as hemorroidas externas. A vascularização do reto e canal anal é feita através de ramos da artéria mesentérica inferior, a saber pelas última artéria sigmoidiana e artéria retal superior, e por ramos das artérias ilíacas, a saber a artéria retal média e artéria retal inferior. Exame proctológico. O exame proctológico é fundamental importância na avaliação de qualquer paciente, seja ele clínico ou cirúrgico. Consiste em inspeção anal, toque retal, e exames endoscópicos como a anoscopia e retossigmoidoscopia. Na realização do exame, o primeiro passo é o correto posicionamento do paciente. O mesmo deve adotar inicialmente a posição genopeitoral, sendo esta posição mais desconfortável, ou o decúbito lateral esquerdo, conhecido como posição de Sims, que traz menos desconforto ao doente. Na inspeção estática, o proctologista afasta as nádegas do doente com o objetivo de expor o ânus e região à procura de alguma lesão visível. Na inspeção dinâmica com as nádegas afastadas, solicita-se ao paciente que realize esforço para evacuar, semelhantemente à manobra de Valsalva. O toque retal é realizado com o dedo indicador enluvado e adequadamente lubrificado, depois afasta-se uma das nádegas e palpa inicialmente a região perianal. A seguir, introduz o dedo até que a resistência do esfíncter seja vencida, avaliando-se o tônus esfincteriano. Nesse momento, o objetivo é identificar a presença de tumorações ou irregularidades da mucosa após o término do exame. A luva do examinador deve ser observada à procura de sangue, muco ou pus. A anoscopia, realizada no nível ambulatorial, utiliza um tubo rígido, curto e de calibre grosso. Esta etapa permite uma avaliação cuidadosa e completa do canal anal. A retossigmoidioscopia rígida é feita com aparelho que apresenta menor calibre e maior comprimento que o anoscópio. Os 25 centímetros do retossigmoidoscópio rígido têm alcance até o terço distal do sigmoide. Vamos falar agora dos distúrbios do assoalho pélvico. Dentro dos distúrbios do assoalho pélvico estão inclusos tanto o prolapso coloretal, quanto o urológico e o ginecológico. De maneira geral, podemos dividir-os em distúrbios funcionais, onde o tratamento será basicamente clínico, e os anatômicos, nos quais a abordagem cirúrgica encontra-se mais bem indicada. Como estamos falando de patologias do trato gastrointestinal, vamos nos ater aos distúrbios primariamente coloretais, com ênfase no prolapso retal e outras condições como prolapso interno e a síndrome da úlcera retal solitária. Prolapso retal. O prolapso retal ou procidência do reto é uma desordem do assoalho pélvico mais comumente encontrada em pacientes do sexo feminino, a partir da 7ª década de vida. Entretanto, jovens também podem ser acometidos. Nesta faixa etária, sobretudo no sexo masculino, é muito comum encontrarmos algum distúrbio psiquiátrico associado. Pode estar relacionado ao efeito constipante que algumas drogas psicotrópicas apresentam. O prolapso retal interno ou oculto envolve uma intussuscepção do intestino não associada à protusão pela margem anal, com muitos autores não considerando esta condição como um prolapso retal verdadeiro. O prolapso retal oculto não está associado ao prolapso propriamente dito de toda a espessura do reto, mas pode causar sintomas como deflexão obstrutiva e extravasamento de secreção fecal em vestes íntimas. Existem duas teorias conhecidas para explicar a gênese do prolapso retal. A primeira descreve o processo como uma hérnia por deslizamento do fundo do saco posterior, através de uma face do assoalho pélvico enfraquecido, projetando-se para a região anterior do reto. A segunda foi comprovada após os estudos com defecografia, quando se observou que o prolapso era uma intussuscepção da mucosa retal em toda sua espessura, iniciada a 7,5 centímetros da linha pectineal. Em muitos casos, a protusão do reto através do ânus tem caráter intermitente, ou seja, ocorre somente mediante evacuação. A queixa inicial do paciente costuma ser uma sensação de bolo ou massa na região anal ao defecar. Outras queixas associadas incluem necessidade de redução manual, umidade crônica da região perineal, constipação, incontinência e saída de muco e sangue vivo na evacuação.
Quando ocorre um prolapso retal completo, toda a espessura da parede do reto, e não somente a mucosa, sofre protusão. Durante a investigação para elucidar os fatores predisponentes, várias observações foram confirmadas, dentre elas a relação entre condições que possuem um componente de esforço crônico com a incidência do prolapso retal, como a constipação crônica, e o trauma obstétrico com lesão do nervo pudendo. Dos fatores de risco para o desenvolvimento do prolapso retal, encontram-se mulheres com idade de 60 anos ou mais, homens jovens com distúrbios psiquiátricos, multiparidade, nuliparidade, parto vaginal, cirurgia pélvica prévia, diarreia crônica ou constipação crônica, incontinência fecal, fibrose cística, demência, acidente vascular cerebral, disfunção do assoalho pélvico, defeitos anatômicos do assoalho pélvico como na cistocele, que a descida da bexiga para a vagina ou retocele, que a descida do reto para a vagina, e também a neuropatia bilateral do nervo pudendo. Observamos que algumas dessas condições se confundem entre causa e consequência, como por exemplo, a incontinência fecal e a constipação intestinal, enquanto outras caminham em direção oposta ao senso comum, como a nuliparidade. De qualquer forma, o mais importante é percebermos a grande importância da neuropatia bilateral do pudendo, a qual é responsável pela atrofia por degeneração da musculatura esfincteriana externa, e pela fraqueza do assoalho pélvico e do esfíncter anal. Suas principais causas são o trauma obstétrico, a degeneração por doenças crônicas como na neuropatia do diabetes mellitus tipo 2, e o dano secundário a processos neoplásicos próximos à raiz do nervo sacro. O diagnóstico diferencial do prolapso retal é feito com as hemorroidas internas prolapsadas. A distinção é feita observando-se a direção das dobras do tecido prolapsado. Enquanto no prolapso retal as dobras são sempre concêntricas, nas hemorroidas desenvolve-se invaginações com aspecto radial, definindo os coxins hemorroidários. O diagnóstico é feito apenas com exame físico e proctológico, mas pode ser necessária a complementação da investigação com inspeção dinâmica, quando pedimos ao paciente que produza um prolapso pelo esforço da evacuação, seja na posição sentada ou na de cócoras. Na dúvida diagnóstica, uma videodefecografia pode ser solicitada. Este método complementar estuda a dinâmica da evacuação. Durante o exame, uma pasta com consistência de fezes é introduzida no reto, e a seguir solicita-se que o paciente evacue. Com o auxílio da fluoroscopia e do vídeo, diversas alterações morfológicas do reto sigmoide e do canal anal podem ser diagnosticadas, dentre elas a retocele, a síndrome pubo-retal paradoxal e a síndrome do períneo descido. É rotina complementar a investigação através de colonoscopia, até porque o prolapso retal é uma condição característica de paciente com idade avançada, e todo paciente com 50 anos ou mais já possui indicação de iniciar o rastreio do câncer coloretal. Entretanto, a sua recomendação em jovens com prolapso retal é questionável. Então, resumindo, é necessário a solicitação de colonoscopia complementar. Na verdade, a colonoscopia raramente vem acrescentar algum dado que altere em abordagem dos pacientes com prolapso retal. Contudo, nos casos de prolapso oculto, o exame tem utilidade na investigação de uma possível neoplasia que atue como ponto direcional da intussuscepção, achado este que poderia modificar completamente a abordagem cirúrgica definida. Muitos cirurgiões também solicitam como exames pré-operatórios a manometria do esfíncter anal, para a avaliação da existência de incontinência, até defecação obstruída associada, a eletromiografia e a latência motora terminal do nervo pudendo. Estes exames, que estudam a fisiologia da pelve, são solicitados mais frequentemente em casos de incontinência fecal associado a trauma obstétrico. Seu papel na análise do prolapso retal é questionável, pois dificilmente seus resultados modificaram a estratégia operatória. O manejo clínico do prolapso retal é útil em minimizar os sintomas. Antes do reparo cirúrgico de forma geral, recomenda-se uma dieta rica em fibra somada à ingestão de 1 a 2 litros de líquido por dia.
Supositórios e enemas podem ser prescritos em casos de constipação intensa e na dificuldade de esvaziar o cólon. Técnicas de biofeedback têm sido utilizadas com sucesso variável na melhora dos sintomas. O tratamento é realizado basicamente pelo reparo cirúrgico. O problema é que foram descritos na literatura mais de 50 técnicas diferentes, uma levando o nome de seu criador. Por este motivo, separamos as 6 técnicas mais importantes e utilizadas pelos serviços de proctologia, dividindo-as em técnicas de abordagem perineal e de abordagem abdominal. Vamos falar do prolapso interno e síndrome da úlcera retal solitária. O prolapso interno, também conhecido como intussuscepção ou prolapso oculto, ocorre quando a camada mucosa e submucosa da parede do reto descem o canal anal, sem exteriorização pelo ânus, daí o nome interno. Embora muitos autores considerem essa condição como variante do normal, queixas relacionadas à disfunção durante a defecação são descritas. Em pacientes sintomáticos, a abordagem cirúrgica de Ripstein não demonstrou ser benéfica, com apenas aproximadamente 25% de taxa de alívio sintomático. Sendo assim, a cirurgia não costuma ser indicada quando o prolapso interno se mostra como uma condição isolada. A síndrome da úlcera retal solitária é descrita como uma úlcera na parede anterior do reto, a cerca de 4 a 12 centímetros na margem anal. Esta condição se associa com frequência do prolapso retal de espessura total, a intussuscepção interna, ou a síndrome pubo-retal paradoxal. Manifesta-se como sangramento que ocorre mediante o esforço para evacuar, sendo frequente história de constipação intestinal. A lesão é diagnosticada através de retossigmoidoscopia. Os principais diagnósticos diferenciais incluem doença de Crohn, processos infecciosos e malignidade. A localização típica e os achados histopatológicos facilitam o diagnóstico definitivo da síndrome da úlcera retal solitária. O tratamento cirúrgico obtém sucesso quando a síndrome da úlcera retal solitária está associada a prolapso retal completo. O manejo clínico, com uso de mesalazina tópica, técnicas de biofeedback e terapia dietética, é recomendado em casos de síndrome da úlcera retal solitária, associada a prolapso interno ou a síndrome pubo-retal paradoxal. Vamos para as técnicas de abordagem perineal. Cerclagem anal 1891 é realizada através de 2 incisões laterais e sutura passando pelo subcutâneo, com fio agulhado, que entra por uma incisão e sai pela outra, contornando o orifício anal original posteriormente. A passagem da sutura é feita novamente pela face anterior, amarrando o nó e sepultando para fora. Com isso é possível calibrar o orifício anal até que se introduza com facilidade o dedo indicador. É ideal para pacientes com risco cirúrgico elevado, já que pode ser realizada apenas com anestesia local. A desvantagem encontra-se na elevada taxa de recorrência e consequente necessidade de reoperação associada em até 59%. Proctossigmoidectomia perineal 1899, uma das primeiras técnicas criadas na Europa, sendo posteriormente modificada nos Estados Unidos e recebendo o nome de procedimento de Altemeyer, consistia em uma ressecção cirúrgica de todo o reto e sigmoide redundante através de um acesso perineal com posterior anastomose com sutura entre o cólon remanescente e o canal anal. Procedimento de Altemeyer 1971, como vimos antes, exatamente o mesmo procedimento criado por Mikulicz na Europa, mas acrescido de uma levantoplastia anterior, uma espécie de plicatura do músculo levantador do ânus com fio sintético não absorvível, para corrigir a diástase do levantador do ânus que comumente está associado a esta condição. Na teoria, essa manobra adicional traz o benefício de restabelecer melhor a continência fecal. Vamos falar das técnicas de abordagem abdominal. Ripstein 1972, técnicas mais utilizadas para o reparo transabdominal do prolapso retal, podendo ser realizada por via convencional ou laparoscópica, tem uma tela de material variado, a qual será fixada posteriormente na fascia pré-sacra, abaixo do promontório, na distância de 1 cm da linha média.
A tela deve medir em torno de 5 centímetros e envolver toda a face anterior do reto no nível da deflexão peritoneal como se estivesse abraçando o reto. As taxas de recidiva são baixas e as complicações associadas são pouco relevantes quando comparadas aos benefícios. Técnica de Wells 1959 é uma técnica alternativa criada para reduzir a incidência de obstrução retal através da eliminação da passagem da tela pela face anterior do reto. A diferença está na forma como a tela é fixada para cumprir seu papel. Nesse caso, a tela é fixada na face posterior da fascia retal própria e depois na fascia pré-sacra. Retopexia 1969, realizada a mobilização completa por dissecção romba do reto sigmoide, remove-se os ligamentos laterais fixos à parede do reto e realiza a ressecção cirúrgica de todo o sigmoide redundante, etapa esta extremamente polêmico e discutível. Após a anastomose primária entre as partes que restaram, o cirurgião utiliza o próprio fio ainda não cortado da anastomose para fixar o reto na fascia pré-sacral, sem a necessidade de tela para reforço. Doença benigna do ânus. Hemorroidas. Embora hemorroidas façam parte da nossa anatomia, este termo é usado como sinônimo de doença hemorroidária no nosso cotidiano, que se manifesta habitualmente com prolapso, sangramento e prurido. As hemorroidas podem ser descritas como canais vasculares venosos dilatados. As internas originam-se acima da linha denteada e são recobertas por mucosa colunar e transicional, entre o epitélio colunar e escamoso. Já as externas têm localização próxima à margem anal e são recobertas por epitélio escamoso. Aproximadamente 10% a 25% da população adulta é afetada pela doença hemorroidária. Os sintomas aparecem com maior frequência entre 45 a 65 anos. Hemorroidas internas. As hemorroidas internas tornam-se sintomáticas quando sua estrutura de suporte entra em uma espécie de colapso, e o coxim vascular se prolapsa. Embora descrita em muitos tratados, esta explicação ainda não é satisfatória e a exata patogênese continua ainda pouco conhecida. A hemorroida interna é encontrada com maior frequência em indivíduos com constipação que apresentam normalmente fezes endurecidas. São divididas em 4 graus. No primeiro grau ocorre sangramento com a evacuação, já as hemorroidas de segundo grau prolapsam com a evacuação, mas retornam de forma espontânea à sua posição original. As hemorroidas de terceiro grau se prolapsam através do canal anal a qualquer momento, principalmente durante a evacuação, e são reduzidas manualmente à sua posição original. E as de quarto grau tornam-se prolapsadas permanentemente. As hemorroidas internas provocam sangramento indolor. Sangue vivo pode ser visto no papel higiênico ou em roupas íntimas. Um gotejamento após o término da evacuação também é descrito. Quando as hemorroidas prolapsam, observamos sangue e muco nas vestimentas íntimas do paciente. Nesta situação, o acúmulo de muco em torno da pele anal pode levar a prurido. O diagnóstico é realizado através da anoscopia ou mesmo da retossigmoidoscopia. Quando ocorre prolapso pelo ânus, o diagnóstico é mais fácil ainda de ser realizado, apenas pela ectoscopia. O tratamento tem como base o grau da doença hemorroidária. De acordo com a literatura americana, os pacientes com hemorroidas de primeiro grau habitualmente respondem à manipulação dietética. Uma dieta rica em fibra introduzida de forma gradual, e o paciente deve ser recomendado a ingerir líquidos, em torno de 6 a 8 copos por dia. Já para o segundo grau, se faz a ligadura elástica é a abordagem inicial. Também pode ser empregado a fotocoagulação para manejar o sangramento. A ligadura elástica é método realizado em consultório ou ambulatório, e tem se mostrado o mais popular entre os proctologistas. A técnica envolve o emprego de anoscópio utilizando-se um ligador. Sangramento prófuso e sepse são complicações pouco frequentes. Todavia, este procedimento não é recomendado em pacientes com imunodeficiência de qualquer etiologia. A fotocoagulação são raios infravermelhos em fotoradiação para coagular tecidos, levando à fibrose. Trabalhos têm demonstrado bons resultados para hemorroidas de segundo grau.
Hemorroidectomia é o procedimento cirúrgico de escolha para o tratamento das hemorroidas de terceiro grau. Contudo, a ligadura elástica pode ser recomendada em situações específicas, onde encontramos apenas um mamilo hemorroidário sintomático. As hemorroidas de quarto grau devem sempre ser abordadas por cirurgia. Outra indicação de procedimento cirúrgico é a presença de hemorroida interna associado às hemorroidas externas. A técnica cirúrgica mais empregada é a hemorroidectomia aberta ou também chamada de Milligan-Morgan. O procedimento consiste na incisão do epitélio do ânus e da mucosa do canal anal em torno do mamilo hemorroidário, dissecção e liberação deste mamilo para planos profundos, identificação e ligadura dos vasos que nutrem a hemorroida, e por último recepção da hemorroida. A ferida não é fechada com pontos, e a cicatrização ocorre por segunda intenção, daí o nome de hemorroidectomia aberta, ou a hemorroidectomia PPH. Técnica fechada ou também chamada de Ferguson, não é utilizada com frequência em nosso meio. Embora os pacientes apresentem menos dor pós-operatória, a cirurgia tem maior risco de estenose do canal anal e infecção do sítio cirúrgico. Recentemente foi descrita uma nova técnica para os casos de hemorroidas de quarto grau denominada hemorroidopexia grampeada, ou hemorroidectomia grampeada ou PPH, em que é utilizado um grampeador circular próprio que resseca a mucosa cometida pela doença hemorroidária e reanastomosa a mucosa sadia com a linha pectineal. Então, resumindo a classificação das hemorroidas quanto ao grau e à conduta nas hemorroidas internas. Primeiro grau, sangramento sem prolapso. A recomendação do tratamento é dietética, que inclui aumento da ingestão de fibras e água. As recomendações dietéticas são prescritas apenas no tratamento crônico dessas pacientes. Recomendações dietéticas são também úteis para evitar recidiva após ligadura elástica ou cirurgia. Segundo grau, prolapso com redução espontânea, sangramento e eliminação espontânea de muco, às vezes fezes em pequena quantidade. O tratamento feito com ligadura elástica em diversos concursos de residência, a ligadura elástica tem sido o método de escolha. Mas também pode ser feito o tratamento de fotocoagulação e recomendações dietéticas. Terceiro grau, prolapso requerendo redução digital, sangramento e eliminação espontânea de muco ou fezes em pequenas quantidades. O tratamento é feito com hemorroidectomia cirúrgica, ligadura elástica, recomendações dietéticas. Quarto grau, prolapsada e não pode ser reduzida ou estrangulada. O tratamento é feito com hemorroidectomia ou hemorroidectomia de urgência. Plicoma anal e hemorroidas externas. O plicoma é visível na margem anal e geralmente representa a tecido cutâneo redundante e residual, decorrente de episódios passados de inflamação e edema do plexo hemorroidário externo tipicamente observada em adultos jovens e de meia idade. A hemorroida externa usualmente não causa sintomas, sangramento não ocorre, pois o plexo hemorroidário externo é recoberto por epitélio escamoso. Durante a higiene da região perianal, alguns pacientes se queixam de irritação no local por prurido ou de uma sensação incômoda do tecido redundante. O tratamento das hemorroidas externas usualmente não é cirúrgico. Muitos proctologistas recomendam higiene local, utilizando água corrente, e pedem que seus pacientes evitem o uso de papel sanitário de textura áspera. Ou seja, a higienização após a evacuação deve ser realizada apenas com a ducha higiênica. O evento inflamatório que complica as hemorroidas externas e a trombose. O quadro clínico é de congestão, edema e dor acometendo o plexo hemorroidário externo. A dor é aguda, latejante ou em queimação, de intensidade crescente e associada à sensação de plenitude anal. Com caso o paciente se apresente nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, o tratamento consiste em excisão de toda a trombose e da pele sobrejacente. Este procedimento pode ser feito em consultório sobre anestesia local, a ferida deixada aberta, cicatrizando por segunda intenção. Nos doentes com mais de 3 dias de evolução, a cirurgia não é mais indicada. Nestes casos, recomenda-se tratamento conservador com banhos de assento com água morna, analgésicos e anti-inflamatórios e dieta rica em fibras. Usualmente ocorre remissão completa da sintomatologia entre 7 a 10 dias.
A conduta conservadora pode também ser recomendada em grávidas próximas do termo. Pelo risco de qualquer procedimento cirúrgico precipitar trabalho de parto, alguns trabalhos têm demonstrado sucesso na terapia das hemorroidas externas trombosadas com creme de nifedipino a 0,3%. Esta preparação reduz a dor por apresentar tanto efeito anti-inflamatório quanto propriedade relaxante muscular. De acordo com alguns ensaios clínicos, a zililizase causada precocemente pode evitar o tratamento cirúrgico, as complicações pós-operatórias da hemorroidectomia, a saber, a retenção urinária não tem ainda fisiopatologia descrita, é observada em aproximadamente 30% dos pacientes no pós-operatório de hemorroidectomia. Nesses casos, uso de laxativos e analgésicos reduzem a incidência desta complicação. É importante orientarmos o paciente para ingerir o maior volume de líquido, uma medida que naturalmente diminui a retenção de urinária. A dor pós-operatória é quase universal e o espasmo do esfíncter anal interno é um fenômeno que também pode contribuir. Pomadas de diltiazem, anti-inflamatórios não esteroidais e acetaminofén são medicamentos utilizados com frequência para alívio dos sintomas. Opiáceos devem ser evitados, uma vez que levam à constipação, o que acaba agravando a dor. Hemorragia tardia, 7 a 16 dias de pós-operatório, pode ocorrer em até 2% dos pacientes, e se deve a descolamento de coágulo primário, a conduta cirúrgica imediata por sutura e ligadura, na dependência da magnitude do sangramento. Fissura anal. A fissura anal é considerada uma espécie de úlcera longitudinal localizada no canal anal, geralmente tem início na margem anal e se estende até a linha denteada. 90% das fissuras estão localizadas na linha média posterior, e aproximadamente 10% na linha média anterior. A doença acomete ambos os sexos em igual proporção. Qualquer fissura encontrada fora destes locais deve nos chamar atenção para a presença de outras condições, como doença de Crohn, tuberculose, sífilis, câncer, úlcera leucêmica ou uma úlcera relacionada ao HIV. A patogenia da fissura anal ainda não é conhecida. Alguns autores especulam que sua origem tem como base o aumento do tônus do esfíncter anal interno. Este fenômeno reduziria o fluxo sanguíneo para a região posterior da canal anal, local usualmente mal perfundido. Sendo assim, a fissura seria resultado de um evento isquêmico. Sabemos que trauma durante a evaporação para a passagem de fezes endurecidas e diarreia intensa são eventos que podem dar início à formação da fissura anal. O principal sintoma é a dor anal precipitada pela evacuação. Muitos pacientes relatam dor intensa, como uma lâmina cortante ou em queimação, que pode persistir por horas após o ato de defecar. Sangue vivo pode ser observado no papel sanitário. No exame físico notamos muitas vezes um ficoplicoma anal edemaciado e doloroso situado distalmente à fissura. Durante a fase aguda, o toque retal não é recomendado, pois agrava o espasmo muscular e causa uma dor descrita como insuportável. No entanto, tão logo a dor melhora, devemos proceder ao exame proctológico. Quando a queixa principal do paciente for a dor perianal relacionado à evacuação, devemos pensar na fissura, e quando a queixa for o sangramento ou prolapso indolor, a principal hipótese é a doença hemorroidária. As fissuras anais crônicas, com mais de 6 semanas de evolução, apresentam uma tríade de achados relacionada à fibrose em suas margens, sendo descrita pela presença de ulceração profunda, aumento do tecido no nível da linha denteades, ou papilas hipertróficas, plicoma anal sentinela, edemaciado e distal à margem anal. As fissuras agudas, com menos de 6 semanas de evolução, são identificadas como úlceras lineares na região do anoderme. Para a definição do tratamento das fissuras anais é fundamental sua classificação em relação ao tempo de duração dos sintomas. São consideradas fissuras agudas as que tenham até 3 a 6 semanas de evolução, e como fissuras crônicas as com mais de 6 semanas de duração dos sintomas. Recomendações dietéticas semelhantes às dos pacientes com hemorroidas fazem parte do tratamento de qualquer fissura anal, seja ela crônica ou aguda. As fissuras agudas podem responder apenas às medidas dietéticas somadas a banhos de assento frequentes e uso de emolientes fecais. Nas fissuras agudas devem ser tentado inicialmente o tratamento farmacológico,
Os bloqueadores dos canais de cálcio têm sido utilizados, uma vez que relaxam a musculatura do esfíncter anal interno. O diltiazem para uso tópico e a nifedipina oral obtiveram resultados satisfatórios com cicatrização de fissuras. Recentemente, uso de toxina botulínica no espaço interesfincteriano vem sendo preconizado por muitos autores, com excelentes resultados. Trabalhos recentes voltaram a utilizar o dinitrato de isosorbida a 0,2% tópico com uma taxa de cura bem próxima da cirurgia. Infelizmente, as fissuras crônicas não respondem apenas à terapia descrita acima. Todavia, algumas drogas empregadas em ensaios clínicos e na prática demonstraram resultados animadores, o que vem diminuindo o número de casos cirúrgicos em diversas séries. No entanto, o tratamento considerado padrão ouro para a fissura anal crônica ainda continua o cirúrgico. O procedimento é a esfincterotomia lateral interna. O objetivo é relaxar a musculatura esfincteriana e hipertrófica, que é o mecanismo fisiopatológico central no desenvolvimento das fissuras, sem comprometimento da continência fecal. A cirurgia tem indicação absoluta na falência do tratamento clínico, ou seja, presença de doença persistente ou recorrente. Abscessos anorretais. Praticamente toda doença supurativa anorretal resulta de infecção de glândulas localizadas nas criptas anais ou também chamadas de glândulas de Chiari. A partir desse sítio, o processo infeccioso se estende e dá origem a coleções purulentas em diversos locais, originando os abscessos anorretais. Uma vez formado, o abscesso traz como consequência o surgimento de uma fístula anal. Tanto é assim que abscessos e fístulas são considerados fases distintas de um mesmo processo. O abscesso é o grande responsável pelo surgimento das fístulas perianais. No entanto, as fístulas perianais podem ter como etiologia outras condições como doença de Crohn, malignidade hematológica, tuberculose, trauma e presença de corpo estranho. Além disso, trajetos fistulosos podem representar uma complicação de cirurgia anal. Como quase todas as glândulas anais terminam no plano interesfincteriano, os abscessos tendem a se formar no espaço entre os instantes e, a partir daí, se continuar para cima, para baixo ou circunferencialmente. Quanto à localização, os abscessos anorretais podem ser classificados em simples ou complexos. Os primeiros são os abscessos perianais, já os complexos são aqueles que envolvem outros planos anorretais, e se encontram associados a fístulas complexas. Os abscessos anorretais são divididos de acordo com sua localização anatômica em isquioretal, interesfincteriano, supraelevador ou pelve retal, que é o superior ao músculo elevador do ânus, e intermuscular ou submucoso. O mais comum é o perianal em torno de 40 a 50% dos casos, e o menos frequente é o submucoso responsável por até 3% dos casos. O abscesso perianal é extremamente doloroso, apresentando hiperemia e um abaulamento pequeno localizado na margem anal. O toque retal é muito doloroso e eventualmente se palpa certo empastamento do canal anal. Na anoscopia observamos descarga de secreção purulenta por uma das criptas. O abscesso isquioretal está localizado entre o canal anal e a parte inferior do reto, medialmente, e a parede pélvica, lateralmente. Alguns pacientes relatam desconforto anal e sensação de peso no reto, febre e mal-estar geral. O exame pode revelar induração nas nádegas, portanto distante da borda anal. O toque retal é menos doloroso que nos abscessos perianais. Na anoscopia pode haver descarga de secreção da cripta. Eventualmente o abscesso pode se propagar para a fossa isquioretal do outro lado. Uma vez que existe comunicação entre esses sítios, o trajeto se dá por detrás do reto. Esse fenômeno origina as fístulas e ferradura. O abscesso interesfincteriano pode ser assintomático, sendo reconhecido apenas através de métodos de imagem como a ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Em alguns casos sintomáticos, encontra-se dor de caráter latejante, que se assemelha à fissura. Nesses pacientes, o toque retal é doloroso, não havendo abaulamento, empastamento ou descarga na anoscopia. A dor persistente após o tratamento adequado de uma fissura coexistente deve levantar suspeita de um abscesso interesfincteriano subjacente não diagnosticado.
Os abscessos supraelevadores são geralmente ocasionados por processos infecciosos em cavidade peritoneal, como apendicite, diverticulite, salpingite, entre outros. Muitas vezes, dor em andar inferior do abdômen e urgência miccional são sintomas que desviam a atenção do cirurgião para uma possível doença anal. Exames proctológicos e ginecológicos associados a métodos de imagem usualmente esclarecem o diagnóstico. O abscesso submucoso ou intermuscular é encontrado no plano submucoso, sendo ocasionado pela extensão de uma coleção interesfincteriana em direção da luz intestinal. Os pacientes se queixam de dor intensa. O exame proctológico é extremamente doloroso, notando-se certo empastamento ou abaulamento do canal anal. Na anoscopia nem sempre é possível devido à dor. Quando o exame é realizado, pode-se observar descarga de secreção purulenta pela cripta. O tratamento dos abscessos anorretais é eminentemente cirúrgico e consiste na drenagem. Os antibióticos usados de forma isolada não são adequados. Nos abscessos superficiais, a drenagem poderá ser feita em caráter ambulatorial, na presença de sintomas sistêmicos como febre alta ou em abscessos de localização alta. A abordagem no centro cirúrgico torna-se mandatória. Imunossupressão, diabetes mellitus e presença de febre alta são condições que indicam drenagem intra-hospitalar associada à antibiótico terapia intravenosa. As fístulas são definidas como uma complicação anômala entre o epitélio intestinal, que seria o canal anal ao nível da linha denteada ou reto, e a pele. Uma fístula é considerada completa quando se identifica o seu orifício interno, que seria a cripta anal acometida, seu trajeto e seu orifício externo. O abscesso anorretal é condição predisponente à formação de uma fístula. O abscesso representaria a fase aguda da infecção das glândulas anais de Chiari, enquanto a fístula seria uma complicação crônica. Doença de Crohn, traumas anorretais, cirurgias anais prévias, como a hemorroidectomia e da fissura anal, tuberculose, actinomicose, linfogranuloma venéreo, entre outros, são outras afecções que podem também estar relacionadas com o surgimento de fístula perianal. O caminho que a fístula vai seguir está na dependência da anatomia local. Geralmente o trajeto ocorre através dos planos das fáscias e tecido gorduroso até a pele da região perianal. As fístulas são classificadas em 4 categorias anatômicas, a saber, interesfincteriana, que corresponde a 45%, transesfincteriana 30%, supraesfincteriana 20% e extraesfincteriana 5%. Interesfincteriana, o trajeto da fístula está confinado ao plano interesfincteriano. Transesfincteriana, a fístula conecta o plano interesfincteriano com a fossa isquioretal, perfurando o esfíncter externo. Supraesfincteriana, o trajeto inicialmente é similar à fístula interesfincteriana, mas surpreendentemente segue para cima sobre o esfíncter externo e perfura o músculo elevador do ânus. Extraesfincteriana, o trajeto se estende do reto para a pele do períneo, completamente lateral ao complexo esfincteriano. Drenagem de secreção seropurulenta com odor fétido pela região perianal é o principal sintoma apresentado pelos pacientes. Irritação e prurido anais são também observados. O exame proctológico é realizado sob anestesia. A palpação nos revela um pequeno nódulo na parede do canal anal, que representa a abertura interna do trajeto fístuloso. A anoscopia seguida da passagem de uma sonda através da abertura interna habitualmente define a anatomia anomalia. Mas a regra de Good-Sossema nos permite definir a anatomia das fístulas simples. Regra de Good-Sossema, com o paciente em posição genopeitoral, se traçarmos uma linha transversal através do ânus, vamos dividir em uma metade superior que a parte posterior e uma metade inferior que a parte anterior. Uma abertura externa de uma fístula observada abaixo dessa linha usualmente está relacionado com trajeto fístuloso de configuração reta. Já uma abertura acima dessa linha habitualmente apresenta trajeto curvo e apresentará seu orifício interno da linha média posterior do canal anal. A exceção a esta regra é o trajeto observado em uma fístula anterior longa. Na parte posterior do ser humano, observamos que toda fístula terá trajeto curvo, cujo orifício interno estará na linha média posterior do canal anal.
Já na parte anterior, observamos que o trajeto fístuloso é de configuração reta. O tratamento das fístulas anais é cirúrgico e tem como objetivo eliminar a fístula, prevenir sua recorrência e preservar a continência. A fistulotomia é o procedimento empregado nas fístulas interesfincterianas e nas transesfincterianas baixas. Consiste em abertura e curetagem do trajeto fístuloso associado à recepção da crítica envolvida. A ferida cirúrgica é deixada cicatrizar por segunda intenção. Nas fístulas transesfincterianas altas com comprometimento dos esfíncter interno e externo, geralmente faz-se abertura ampla do trajeto fístuloso até o plano muscular, com curetagem de todo o trajeto e excisão da cripta correspondente. O esfíncter interno geralmente é seccionado e os esfíncter externos é amarrado com cedendo. Este fio auxilia no processo de drenagem e estimula a fibrose adjacente ao plano muscular, ajudando a evitar incontinência quando da segunda intervenção. Este novo procedimento é realizado em 2 a 4 semanas e consiste na recepção do esfíncter externo. As fístulas que envolvem uma substancial porção do esfíncter anal são abordadas com uma técnica cirúrgica conhecida como retalho de avanço transanal. Este procedimento apresenta resultados satisfatórios, com uma taxa de incontinência entre 9 a 35%. Terapias que utilizam material biológico estão sendo empregadas com frequência. A cola de fibrina, o material confeccionado de plasma humano contendo fibrinogênio e trombina, é injetada no trajeto fístuloso, com taxa de sucesso que variam até 60%. Recentemente, outra terapia que emprega material biológico tem sido utilizado para o tratamento de fístulas anais complexas. Este método consiste na introdução de uma espécie de cone de colágeno no trajeto da fístula, que servirá de molde e estrutura para que o próprio tecido conjuntivo do paciente o preencha, obliterando todo o trajeto fístuloso. Em mãos experientes, apresenta um índice de cura de aproximadamente 87%. A fistulectomia, ou seja, a recepção do orifício externo, orifício interno com a crista correspondente, e trajeto, é um procedimento de grande porte que está sendo cada vez menos utilizado. Tem como desvantagem o maior tempo cirúrgico e uma probabilidade maior de incontinência. É recomendada apenas em alguns casos difíceis recorrentes. Vamos ao resumo. Fissura anal ocorre quando há pari na linha mídia posterior e não conseguem cicatrizar, apresenta dor, hipertonia esfincteriano, o que gera isquemia local, originando a cronificação da úlcera por não cicatrização. Esse processo sempre ocorre na linha mídia posterior. Se aparecer nas linhas laterais, suspeitar de doença de Crohn e neoplasia. Pode ser encontrado em crianças e idosas. O diagnóstico é dado por dor ao evacuar e sangramento, visualização da fissura. Possui uma tríade clássica, que é a fissura anal, plicoma sentinela, papila hipertrófica. Após 6 a 8 semanas é crônica. O tratamento é feito com dieta laxativa, analgesia tópica, redução do tônus esfincteriano com uso de pomada de nitroglicerina ou bloqueador de canal de cálcio, toxina botulínica. Como cirurgia se faz a esfincterectomia lateral interna? Abscessos anorretais. Mais comum em homens que mulheres. Ocorre quando a infecção de glândula de Morgane, criptas de Chiari, apresenta como quadro clínico a dor perianal, não relacionado específico com evacuação, abaulamento, edema e hiperemia no local, febre, raro. O tratamento é a drenagem, pode virar fístula, que pode ser considerada a cronificação do abscesso. Fístula. Tem como causa a doença de Crohn, cronificação de abscesso, linfogranuloma vênero, neoplasia. Mais comum interesfincteriana. Quadro clínico, dor crônica, drenagem crônica, prurido crônica. Regra de Good-Salseman, onde está o orifício externo. Todo o orifício interno da linha anterior segue trajeto reto e se localiza na linha pectínea. Se posterior ou muito distante da borda anal, se localiza na linha mídia posterior com trajeto curvo e na linha pectínea. Tratamento é, se pequena, fistulectomia. Se for trajeto longo, setom de drenagem com sedenho, que consiste na passagem de um barbante na fístula e vai dando nó para tensionar a pele até que abre aos poucos sem machucar o músculo e cicatrizando.
Hemorroida. Plexo venoso externo e interno, músculo esfincteriano interno, com fibras lisas involuntárias, não tem controle, e o externo é composto de estriadas e voluntária, tem controle. Hemorroida externa, sangra pouco, dói mais se trombose. Hemorroida interna, sangra mais, não dói. Classificação: 1. Não visualiza. 2. Cordão hemorroidário se prolapsa se esforço evacuatorial. Porém volta. 3. Cordão hemorroidário sai e não volta sozinho. Redução manual. 4. Não retorna. Prolapsada. Colonoscopia não diagnostica hemorroida, porém pode pedir-se dúvida com câncer de cólon retal, como por exemplo anemia com hematoquesia. Exame procológico, inspeção, palpação, toque retal, anoscopia, retosigmoidoscopia. Tratamento: dieta laxativa pelo menos 2 litros de água por dia, ingesta de 20 a 30 gramas de fibras, evitar alimentos constipantes, reduzir uso de papel higiênico, banhos de assento, água morna e sentar na água para relaxamento do esfíncter, pomadas analgésicas. Grau 1, apenas recomendação acima. Grau 2, ambulatorial como escleroterapia, ligadura elástica. Grau 3, hemorroidectomia ou ligadura escleroterapia. Grau 4, só hemorroidectomia. Hemorroidectomia pela técnica de Milligan-Morgan, não fecha a incisão, Ferguson, fecha a incisão. Complicação de estenose cicatricial pode também causar incontinência fecal se levar as fibras musculares esfincteriana ou nervosa. Hemorroida externa, se assintomática, tratamento clínico, se sintomática até 72 horas. Hemorroidectomia, trombectomia se mais de 3 dias, o tratamento é conservador. Vamos fazer questões. A fissura anal crônica apresentará, obrigatoriamente, aplicoma sentinela e papila hipertrófica. Esta é a resposta correta, mas vamos ver outras alternativas. B. Infecção de criptas e dor fora da evacuação. C. Exposição de fibras circulares e hipotonia. D. Sangramento frequente e dor intensa. Questão: sobre a classificação da doença hemorroidária, é correto afirmar: a hemorroidas grau 3 apresentam mamilos internos, que prolapsam sem esforço defecatório e não necessitam de manobras de redução. B. Hemorroidas grau 1 apresentam mamilos internos, que ingurgitam no canal anal sem prolapsar. Esta é a alternativa correta. C. Hemorroidas grau 2 apresentam mamilos internos, que prolapsam apenas durante o esforço defecatório e exigem manobras de redução. D. Hemorroidas grau 4 apresentam mamilos internos, que prolapsam durante qualquer tipo de esforço e não necessitam de manobras para redução. Questão: paciente de 26 anos, gestante de 34 semanas, em consulta no ambulatório de cirurgia geral, refere episódios de hematoquesia há aproximadamente 2 meses e há 3 semanas percebeu caroço perto do ânus quando vai evacuar, mas que depois desaparece. Diante do quadro descrito, qual o diagnóstico? A. Hemorroida interna de primeiro grau. B. Hemorroida externa trombosada. C. Hemorroida interna de segundo grau. Esta é a resposta correta. D. Abscesso perianal. Tumores de margem anal. Consideramos a margem anal como pele e, por isso as neoplasias neste local devem ser encarados como tumores cutâneos. Essa região é acometida por algumas lesões pré-cancerosas e também por neoplasias malignas do tipo epidermoide, ou seja, carcinoma escamoso ou de células escamosas. Neoplasia intraepitelial anal ou chamado de NIA. A neoplasia intraepitelial anal representa uma lesão precursora do carcinoma epidermoide e existe uma relação comprovada desta condição com papilomavírus humanos, sendo os tipos 16,18, 31,33, 35,39, 45,51 e 52 do vírus os de maior risco para transformação maligna. A neoplasia intraepitelial anal tem sido encontrado com maior frequência em pacientes homossexuais masculinos infectados pelo HIV. As lesões unifocais podem ser tratadas cirurgicamente com excisão local com margem livre. As lesões multifocais perianais são manejadas com o uso de ácido tricloroacético a 80% tópico, e as multifocais do canal anal, com terapia ablativa. Todos os casos devem ser acompanhados periodicamente para a recorrência e para o surgimento de doença invasiva.
A doença de Bowen foi descrita em 1912 como um carcinoma de células escamosas in situ, portanto semelhante à histologia da neoplasia intraepitelial anal. No entanto, esta lesão está restrita à margem anal e não apresenta relação com infecção pelo HPV. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar queixas de prurido ou queimação local. A ectoscopia. As lesões perianais podem ser eritematosas, nodulares, em formas de placas ou fissuras. Aproximadamente 5% dos pacientes possuem carcinoma invasivo à época do diagnóstico. O tratamento envolve recepção local com margem ampla de segurança. Doença de Paget. A doença de Paget do ânus é um adenocarcinoma intraepitelial raro, sendo mais encontrado em idosos. Existe uma associação com adenocarcinoma subjacente em até 86% dos pacientes. Alguns casos de carcinoma epidermoide do canal anal também são descritos. Sendo assim, essa condição possui um prognóstico reservado. O aspecto típico é de uma placa eczematoide bem definida, considerações branco-acinzentadas ou lesões papilíferas. A histologia demonstra a presença de células de Paget positivas para coloração de solução periódica com ácido de Schiff, confirmando o diagnóstico. O tratamento tem como base a extensão local da doença e a presença ou não de doenças malignas subjacentes. Nas doenças mais limitadas, a excisão ampla da lesão é realizada. Pacientes com adenocarcinoma retal subjacente devem ser submetidos à ressecção abdominoperineal, enquanto aqueles com carcinoma epidermoide do canal anal podem ser tratados com uma combinação de radioterapia e quimioterapia. Carcinoma de células escamosas. O paciente portador de carcinoma de células escamosas de margem anal usualmente se queixa de prurido crônico, sensação de massa, dor e sangramento. No exame clínico, podemos notar em alguns casos presença de condiloma ou até mesmo formação de fístulas. O estadiamento do tumor é semelhante àquele encontrado no carcinoma de células escamosas de pele e em qualquer outro local. A exceção é a disseminação linfática, que é idêntica à dos tumores do canal anal, ou seja, a drenagem se dá para linfonodos inguinais e femorais. A lesão habitualmente é tratada com ressecção com margens amplas. Radioterapia fica reservada para os casos de tumores que não podem ser manejados apenas com excisão local e em situações de recidiva, ou doentes que se recusam a submeter à ressecção abdominoperineal. Doenças malignas do canal anal. Na avaliação de lesões supostamente malignas do canal anal é fundamental definirmos se a neoplasia se encontra acima ou abaixo da linha pectínea. A lesão acima da linha pectínea tem comportamento de uma neoplasia do reto, pois corresponde ao reto anatômico ou ainda canal anal cirúrgico. Caso seja maligna, o adenocarcinoma será o tipo histológico encontrado e a drenagem linfática se dará para linfonodos periretais e paravertebrais. A correta abordagem dessa lesão será realizada pelo tratamento de neoplasias do reto baixo. Observação: canal anal cirúrgico compreende da junção anorretal, um pouco acima da linha pectínea. Já o canal anal anatômico compreende desde a linha pectínea. Nas lesões localizadas na linha pectínea e no canal anal, o tipo histológico observado será o carcinoma epidermoide. Nesses casos, a drenagem linfática se dará preferencialmente para linfonodos inguinais e femorais. Daí a importância de um exame físico minucioso. Neoplasias malignas muito raras do canal anal são melanoma e, por incrível que pareça, o adenocarcinoma. Carcinoma epidermoide do canal anal anatômico. O carcinoma epidermoide do ânus inclui o carcinoma escamoso e as neoplasias malignas originárias do epitélio de transição da linha pectínea, que são os carcinomas cloacogênico, de células transicionais e basaloide da linha pectínea. O câncer epidermoide do canal anal representa um percentual muito pequeno da neoplasia do tubo digestivo, sendo mais encontrado em mulheres do que em homens na relação de 2:1. Sua etiopatogenia vem sendo mais bem estudada nos últimos anos. A infecção por papilomavírus humano parece ser o principal fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia. Promiscuidade sexual, prática de sexo anal, câncer de vulva e vagina, tabagismo e imunodeficiência são outras condições possivelmente relacionadas. A lesão habitualmente se apresenta com dor anal, sensação de nódulo ou massa, pequeno sangramento e prurido.
Muitas vezes as manifestações são atribuídas às condições benignas como fissuras, hemorroidas entre outros, o que só retarda diagnóstico correto. Durante o exame físico, o cirurgião deve estabelecer o tamanho e a posição do tumor. É fundamental a pesquisa de possíveis extensões tumorais para a vagina, próstata, reto e períneo. A retossigmoidoscopia está indicada assim como o exame ginecológico, devido à disseminação linfática do câncer, diferentemente do adenocarcinoma de reto. O exame abdominal deve pesquisar aumento de linfonodos inguinais e femorais. O diagnóstico é dado pela análise histopatológica da biópsia. Em seguida, métodos de imagem devem ser empregados para o correto estadiamento. A determinação do respectivo estágio é realizado através dos seguintes exames: ultrassonografia endoanal, ressonância magnética da pelve, TC de abdômen e radiografia ou TC de tórax. A tomografia por emissão de positrons ou PET-TC apresenta maior sensibilidade em estabelecer o envolvimento de linfonodos inguinais, uma vez que muitos possuem tamanhos menores ou iguais a 5 mm, não sendo detectados nem pelo exame físico nem por TC ou ressonância. Este dado é de fundamental importância, uma vez que permite o planejamento da radioterapia. O paciente que possui envolvimento receberá doses mais altas na região da virilha. O estadiamento TNM tem a seguinte característica: o T representa o tamanho do tumor, o N os linfonodos acometidos, e o M presença ou não de metástases à distância. Os tumores menores que 2 cm raramente acometem linfonodos, e a maior parte não invade esfíncter anal externo. As lesões maiores que 3 cm ou com invasão da camada muscular apresentam grande probabilidade de metástases linfonodais. As metástases à distância geralmente estão relacionadas a tumores acima de 4 cm, sendo incomuns. O principal sítio é o fígado. No momento do diagnóstico, quase 25% dos tumores são superficiais ou in situ, cerca de 50% deles têm diâmetro menor que 3 cm aproximadamente, 71% apresentam penetração profunda, quase 25% têm linfonodos positivos e apenas 6% demonstram metástase à distância. Em 1974, autores demonstraram que a terapia combinada com quimioterapia e radioterapia poderia curar o tumor sem necessidade de ressecção abdominoperineal e, portanto, de colostomia definitiva. Os resultados com o decorrer dos anos foram tão satisfatórios que o esquema negro consagrou-se como tratamento de primeira linha deste câncer. O esquema envolve o uso de radioterapia externa para o tumor pélvico e para linfonodos inguinais começando no dia 1 e usando 15 frações. A quimioterapia sistêmica envolve o uso de 5-fluoracil em infusão contínua nas 24 horas, por 4 dias se iniciando no dia 1 e depois no dia 28. Mais de 80-90% desses tumores podem ser curados dessa forma, desde que não ocorra metástase para linfonodos regionais. A recidiva local pode ser tratada novamente com quimioterapia, tendo como base as platinas, e radioterapia ou com ressecção abdominoperineal. Nesses casos, o procedimento cirúrgico oferece uma maior sobrevida em 5 anos. Vamos falar agora do estadiamento pelo tamanho do tumor primário. T0 é sem evidência de tumor, T1 é o carcinoma in situ. T1 é o tumor menor igual a 2 cm, T2 é o tumor acima de 2 cm até 5 cm, T3 é o tumor acima de 5 cm, T4 é o tumor de qualquer tamanho que invade órgãos adjacentes como vagina e uretra e bexiga. O melanoma anorretal é raro, ter fazenda apenas 1% de todas as malignidades encontradas neste local. A lesão é identificada frequentemente como uma massa, podendo ser dolorosa ou apresentar sangramento. A variedade do melanoma é usualmente a melanocítica. O prognóstico é reservado, com a grande maioria dos pacientes apresentando metástase à distância ou tumores com invasão a planos profundos à época do diagnóstico. A sobrevida é em 5 anos e inferior a 10%. Na doença local regional,
Ressecção abdominoperineal não oferece aumento da sobrevida quando comparada à ressecção simples da lesão. Além disso, a excisão local oferece uma menor morbidade quando comparada a procedimentos mais extensos. Mesmo nos pacientes com doença localizada, a taxa de recorrência é alta, apresentando-se com recidiva sistêmica. Adenocarcinoma. O adenocarcinoma do canal anal é muito raro, sendo muitas vezes difícil diferenciação com tumor do reto se estendendo até essa região. O tratamento é habitualmente o mesmo empregado para o adenocarcinoma de reto. A lesão, por ter localização muito baixa, é tratada com ressecção abdominoperineal. Quimioterapia e radioterapia completam a terapia multimodal do tumor. Questão: um paciente de 28 anos é encaminhado do ambulatório de infectologia, no qual é acompanhado devido a diagnóstico de HIV, em uso regular de terapia antirretroviral, para o ambulatório de coloproctologia devido à queixa de dor em região anal associada a sangramento às evacuações. Ao exame proctológico, apresenta lesão ulcerada de aproximadamente 2,5 centímetros, em região anal com bordos endurecidos e irregulares. Foi então submetido à biópsia incisional cujo resultado evidenciou tratar-se de neoplasia maligna e os exames de estadiamento não mostraram doença à distância. Sobre o caso em tela, assinale a afirmativa correta. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma e o tratamento preconizado deve-se iniciar com quimioterapia neoadjuvante seguida de tratamento cirúrgico. B. O tipo histológico mais comum é o carcinoma espinocelular e o tratamento preconizado deve ser iniciado com radioterapia e quimioterapia com intuito curativo. Esta é a alternativa correta, porém vamos ver o restante. C. O tipo histológico mais comum é o carcinoma espinocelular e o tratamento preconizado deve ser iniciado com radio e quimioterapia com intuito neoadjuvante seguido de tratamento cirúrgico. D. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma e o tratamento preconizado deve-se iniciar com quimioterapia e radioterapia com intuito curativo. Questão: o tratamento padrão para o carcinoma epidermoide do canal anal é a rádio e quimioterapia combinadas. B. Amputação abdominoperineal do reto. C. Ressecção anterior do reto com anastomose ultrabaixa. D. Radioterapia isolada. A resposta é a letra A, radio e quimioterapia combinados, que é o esquema negro.